Sadashiva é o próprio Senhor. E Jivakoti é Kailash Shiva. Esse é o ponto. Da mesma forma como Brahma. Um é Vairaj Brahma e outro é Hiranyagarbha Brahma. O rádio está funcionando? Você está no rádio? E Hiranyagarbha Brahma é Ishwar, próprio Senhor. Porque em cada kalpa é muito difícil achar uma jiva que se encarregue da posição de Brahma. Quem que pode ter esse cargo de Brahma? Aquele que segue por 100 nascimentos as regras e regulações do Varnashram Dharma. Essa jiva vai obter a posição de Brahma. Entende? Por 100 nascimentos, seguindo as regras e regulações do Varnashram Dharma. Então, ele vai chegar a esse estágio de Brahma. E esse Brahma é chamado de Jivakoti Brahma ou Vairaj Brahma. Mas em cada kalpa é muito difícil achar esse tipo de jiva, por isso que às vezes o próprio Senhor se encarrega desse posto de Brahma. E esse Brahma é chamado de Hiranyagarbha Brahma. Da mesma forma, também é difícil achar uma jiva para se encarregar desse posto de Shiva. Para Shiva também, da mesma forma. Quando o posto, posição de Brahma acaba, ele pode ir para esse local de Shiva. É só uma vida de Brahma. Então, ele está falando, depois de 100 anos de Brahma, ele pode escolher ir para esse nascimento de Shiva. Mas esse Shiva é chamado de Jivakoti Shiva ou Kailash Shiva. Mas é muito difícil achar uma jiva assim, por isso que o próprio Senhor se encarrega. Então, ele é chamado de Sadashiva. Então, a potência de Krishna entra nele. Assim, essa potência, de Nrsingadeva. Porque, caso contrário, como ele poderia destruir, Por isso que tem essa potência de Nrsingadeva. E diferentes Puranas explicam isso também. Então, Shiva Tattva é algo muito complicado. A guna, as qualidades de Shiva são 55. As das jivas são 50. E muito pequenas, muito diminutas, essas 50 qualidades das jivas. Mas as qualidades dos semideuses são 50, mas mais que das jivas. Maiores, mais que das jivas. E o Senhor Shiva, ele tem 55 qualificações. Os devatas, eles têm 50 qualidades. E essas outras 50, essas outras 5, vêm um pouquinho, de Vishnu. E também tem algumas Maya Gunas. Por exemplo, a Tamaguna de Maya está dentro. Porque, caso contrário, se não tiver essa Tamaguna de Maya, como é possível destruir? Porque a destruição vem de Tamaguna. Esse é o ponto também. Então, 55 qualificações de Shiva. Então, ele não é completamente Jiva Tattva, nem Vishnu Tattva, Shiva Tattva. Por isso que é chamado de Shankar Tattva. Entende o que é Shankar? Significa arlequinal, misturado. Arlequinal, misturado. Por isso que o nome dele é Shankar. Por que o nome do Senhor Shiva é Shankar? Porque significa arlequinal, misturado. Por exemplo, a gente toca o gongo. O que é o gongo?
O gongo, ele é de bronze misturado com ferro, né? Bronze e ferro. Se fosse apenas bronze, não ia ter um som doce. E se fosse só ferro, também não. Então o melhor gongo, né, de todos que a gente toca é misturado, né, de diferentes metais. Isso é Shankar. Em sânscrito, Shankar significa misturado. Arlequinal, né? Shiva Tattva é Jiva Tattva e também Vishnu Tattva, né? 3 tattwas misturados. Então, ele não é completamente Jiva Tattva, completamente Vishnu Tattva, nem completamente Maya Tattva, né? Esses 3 tattwas, dessa forma. Tem algumas gunas de Maya, né? Misturadas ali. Por isso que ele é chamado de Shankar. E também Shambhu. Shambhu significa o quê? Aquele que se manifesta. Ou seja, o próprio Swayam Bhagavan manifesto. Por isso que o nome dele é Shambhu. Ele está fazendo esse papel como se fosse um yogi, né? Tem dreads, tem cinzas no corpo, mas na verdade Shivaji Shankar, ele sempre adora Baladev Prabhu. No Srimad Bhagavatam está explicado na história de Vitrasura e Chitraketu, né? Vitrasura, a conversa entre Chitraketu Maharaj e Shivaji. Shivaji recebeu Diksha Mantra de Mahavishnu, Baladev Prabhu. Chitraketu Maharaj, ele também recebeu Diksha Mantra de Sankarshan. Ou seja, ambos são irmãos espirituais, né? Shivaji, ele é irmão espiritual dele, então. Mas Parvati Devi, ela ficou muito irada e deu uma maldição a Chitraketu Maharaj. Então Shivaji ficou irado com Devi Parvati. Por que você fez isso? Ele é meu irmão espiritual. Então tem esse kata. Shivaji está sempre se lembrando de Krishna, e Shivaji especialmente está sempre se lembrando de Ramakatha. A maior parte das vezes ele está falando sobre Krishna Lila, Ram Lila, Krishna Lilamrita, né? Ele está fazendo essa lila. A gente adora, né? A Aishwarya Marga Shivaji é Sadashiv e Madhurya Marga é Gopeshwar Mahadev, né? Vrindavana Volteja, Somasomamuli, né? Ou seja, Madhurya Bhav. Em Aishwarya Bhav é adorado Sadashiv, né? Sadashiv Tattva é Vishnu Tattva, na verdade. Esse é o ponto. Nem como respeitar o Senhor Shiva. Sanatana Goswami Pad sempre respeitou o Senhor Shiva. Onde estava Sanatana Goswami Pad, o Senhor Shiva também está. Se você for a Gokul, Mahaban, Shivaji está lá. E Sanatana Goswami Pad também. Em Vrindavan, Gopeshwar Mahadev. E Sanatana Goswami Pad também, né? Vive lá. Sanatana Goswami Pad, né? Ele vivia lá em Madan Mohan e Shivaji em Gopeshwar Mahadev.
como Gopeshwara Mahadeva. Mas todos os dias Sanatana Goswami Pada ele ia ter o darshan do Senhor Shiva. Certa vez Sanatana Goswami Pada ficou um pouco doente e o próprio Shiva foi lá se encontrar com ele. Bankandi, esse local onde o Senhor Shiva se encontrou com Sanatana. Se você for para Govardhan, Sanatana Goswami Pada ele também fica lá com Chakraleshwar Mahadeva. Shivaji ele tem muito amor, muito carinho por Sanatana Goswami Pada. No Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada ele glorificou muito Shivaji. Esse é o ponto. Shivaji ele é Param Bhakta, ele é um devoto puro do Senhor Vishnu. Vaishnanam Jatasham. Está dando para ouvir bem o rádio? Tá dando para ouvir bem o rádio? Então por isso que a gente adora Shivaji, ele é o melhor devoto do Senhor. Sem a misericórdia de Shiva, é muito difícil de entrar na dança da rasa, né? Tem esse kata. E ele também é chamado de Dhammaraksha. Ele é o protetor da morada suprema. Se você for para Jagannatha Puri, o Senhor de Shiva é Lokanath. Lokanath Shiva está lá. Se você for para Navadvipa Dham, o Senhor Shiva também está lá. Em todos os lugares. Se você for para Vrindavan, o Senhor Shivaji está em todos os lugares. Gokarneshwar, Bhuteshwar, Rangeshwar, Chakraleshwar em Govardhan, lá em Mathuradam. Gangeshwar, Gangeshwar Mahadev, Gangeshwar, Gokarneshwar, Bhuteshwar. Né? Na nossa Keshwar de Kojama tem Gangeshwar Mahadev. E o outro, Gokarneshwar Mahadev. Bhuteshwar Mahadev. 4. Né? Kambhavan, para todos os lugares tem Shivaji, ele está protegendo o Dham. Esse é o dever dele. Sem a misericórdia de Shivaji, você não vai poder entrar no Dham, porque ele é chamado de Brahma Raksha. Ele protege o Dham. Então Shivaji é muito misericordioso. Mas às vezes ele está em Tamaguna. Então um grande problema surge. Se você for para Nandagaon, tem Nandishwar Mahadev, Nandishwar Parvat. Próprio Shivaji se manifestou nessa forma de montanha, Nandishwar Parvat. Brahmaji também se manifestou como uma montanha chamada Brahma Parvat. Brahma Parvat e Vishnu Parvat. A lila de Shivaji é muito doce, mas também muito complicada de se entender. No Brahma Samhita tem muitas glorificações sobre Shiva Tattva. Então Shiva Tattva é dessa forma. A gente tem uma relação com Gopeshwara Mahadeva. A
a gente não vai para esse local, né, de Sanatana Goswami Pada Bancando. Aí Gurudev falando, não, a gente vai assim, no Vrindavan Parikram. A gente passa por lá. Se você não vai para lá, aí já é outra coisa. Mas os Vaishnavas vão no Parikram. Mas o Parikram é muito curto. Então, às vezes, né, tem muitas pessoas. Quando Gopakumar cruzou os 8 níveis da Prakriti, foi para o local chamado Viraj. Depois de Viraj, ele foi para Sadashiva Loka. E então o Senhor Shiva disse, Devi Parvati disse, ambos falaram, não fique aqui por muito tempo, vá para Vaikuntha Dham. Se você for para Kashi, Shivaji também está lá. Jagannath Puri também, Shivaji está lá. Então, se for para o templo de Jagannath, Shivaji está lá. Primeiro você deve ter o darshan de Kashi, Mahadev. E aí você vai poder entrar no templo do Senhor Jagannath. Esse é o ponto. Shivaji está sempre fazendo estava estudos para Jagannath. Certa vez um devoto de Jagannath orou para Shivaji. Quero ir para Kashi. Todos os dias, Shivaji, ele vai para Jagannath e tem o darshan de Jagannath. Esse é o ponto. Shivaji é um Parambhakta. Às vezes ele briga, discute com muita intimidade. Por isso que Krishna diz para Uddhava, Uddhava, Shivaji ele é tão querido por mim, nem mesmo Baladeva é tão querido por mim. Então ele tem muito, né, amor e afeição. Muito próximo, querido. Por isso ele é chamado de Ekatma. Shivaji é chamado de Ekatma. Hari, Har, Har. Hari significa Krishna, Har significa Shivaji. Então Hari, Har, Ekatma. Não é. Aqueles que são impersonalistas explicam que Shiva é Vishnu e Vishnu Hari é Shiva. Então aqui é dito Hari, Har, Ekatma. Hari significa Krishna e Hara significa Shiva. Har significa Shiva. Então há muita intimidade entre o Senhor Vishnu e também Shiva. Hari, Har, Ekatma. Assim como um pai e um filho. Entende? Da mesma forma. Só que o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa. Você não pode falar que o pai é o filho e o filho é o pai. Mas em sânscrito, quando há muita intimidade, Priyata Hetu, a gente usa essa palavra, Ekatma. Quando a gente vai para Harihara Ketra, também é dito sobre isso. Às vezes o Senhor Shiva, ele luta com Krishna.
Né, tem esse kata de Banasura, é um kata muito longo, então a Sudarshan Chakra ela veio e destruiu Kashiraj. Palácio dele. Então Kashiraj ficou muito irado porque, né, ele tinha conseguido uma bênção do Senhor Shiva. Então a Sudarshan Chakra ela começou a correr atrás de Shiva. Shivaji correu, foi para Jagannath Puri e disse: "Ó Jagannath, por favor, me salve." Então a Sudarshan Chakra ela foi embora. Tem esse kata. Tem vários katas. Kata de Shiva é muito ótimo. E Shivaji, ele satisfaz todos os desejos de Krishna. Então, Shivaji, ele é o melhor servo do Senhor Krishna, Sevaka. Ele até mesmo pregou a filosofia Mayavada, né, essas coisas. Filosofia Mayavada. Né, Shankaracharya, ele foi para pregar a filosofia Mayavada. Bem, né, quando a gente vai para Navadvipa Parikrama, qual é o nome desse local? Rudradvipa. Tem esse kata. Você não deve pregar a filosofia Mayavada, porque aqui é o local de Chaitanya Mahaprabhu. Ele disse, né, Shivaji disse para Shankaracharya. Geralmente as pessoas pensam, os Vaishnavas não respeitam o Senhor Shivaji, mas os Vaishnavas, eles respeitam muito o Shivaji. Shankaracharya é uma manifestação direta do Senhor Shiva. E ele prega a filosofia Mayavada. Por isso que no Padma Purana está dito: certa vez Devi Parvati perguntou para o Senhor Shiva: "Oh, meu esposo, por que você confunde o coração das entidades vivas falando Aham Brahmasmi?" Então Shiva disse: "Isso não é minha culpa. Que minha Istadeva Krishna me disse: Shankar, pregue a filosofia Mayavada." Então por isso que eu estou pregando a filosofia Mayavada, não é minha culpa. Por quê? Porque os Asuras, eles estavam perturbando o Senhor. Então pregue: você é Brahma. Entendi. Pregue para eles. Porque se você glorificar um demônio, os demônios vão ficar muito, né, felizes. Fale: não, você mesmo é Brahma. Mas esse kata tem esse kata de Bhasmasura. Bhasmasura, ele adorou o Senhor Shiva e perguntou para o Senhor Shiva: "Me dê uma bênção." Que bênção você quer? Me dê a bênção de que se eu colocar a minha palma da minha mão na cabeça de qualquer pessoa, ela vai se tornar cinzas. Né? Porque antes esse demônio ele é chamado de Vitraso. Né? Porque na verdade a atividade, a única coisa que os demônios fazem é gratificar os sentidos. Então ele viu que Devi Parvati estava bem próximo a Shivaji. E a forma de Parvati é muito bela, muito atraente. Mas o Senhor Shiva, ele tem Trishura, um tridente muito poderoso. Então ele estava pensando: eu não posso, né, raptar Devi Parvati para desfrutar com ela. Mas Naradarishi, ele é muito, né, ele era muito esperto. E ele foi se encontrar com Naradarishi. Só que Naradarishi está sempre fazendo brincadeiras, assim, intrigas entre as pessoas, mas na verdade isso são apenas lilas. Ele disse:
Se você adora o Senhor Shiva, então o Senhor Shiva ele vai te dar a bênção, né? Uma bênção. Então por isso que Vitrasura ele começou a adorar Shiva, falando Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Então Devi Parvati disse, por que você não dá uma bênção para o seu devoto que está te adorando? O Senhor Shiva disse, não, eu não vou dar uma bênção para ele porque ele quer desfrutar. Então ela disse, não, mas é seu devoto te chamando, então você deve ir. Então Vitrasura ele estava fazendo isso, né? Meditando, adorando o Senhor Shiva, falando Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ele tinha até mesmo cortado a cabeça dele e colocado no fogo. Então Shivaji apareceu e disse, ó meu devoto, você pode pedir qualquer bênção que você quiser. Então Vitras disse, me dê essa bênção de que se eu colocar minha mão, né, a palma da minha mão na cabeça de qualquer pessoa, essa pessoa vai se tornar cinzas. Então o Shivaji disse assim, eu vou te dar essa bênção. Então Vitras começou a rir, falar haha, e começou a correr atrás de Shivaji. Ele disse, primeiro eu vou matar Shivaji e aí facilmente eu vou poder raptar Devi Parvati. Então Shivaji começou a correr. Quem que vai me dar abrigo? Vishnu. Mas Vishnu disse, por que você deu esse tipo de bênção para um demônio? Shivaji disse, não sei. Ele pediu, eu dei. Eu sei que você é meu único protetor, meu único mantenedor, por isso que eu nem pensei em nada. Shivaji, Vishnu disse, tudo bem, fica aqui. Então o Senhor Vishnu se manifestou na forma como se fosse um belo menino Brahmana, Brahmachari. Então, ele disse, Vitrasura, onde você está indo? Você viu Shiva? Então, ele disse, Shivaji, ele acabou de me dar uma bênção na palma da minha mão. Ele disse, como assim uma bênção para a palma da sua mão? Ele disse, Vitrasura, você é estúpido. Eu sou um Brahmachari, eu sou um devoto de Shiva, Shiva Bhakta. Por que você acredita nele ainda? Ele fica no local de cremação. Todos os associados dele são Budas, Pichates. Ele usa maconha. As pessoas falam que ele usa maconha, Shivaji, mas isso não é verdade. Os brasileiros usam maconha, né? Pensando que é prachada de Shiva. Shivaji, ele também tomou veneno. Você vai tomar? Ele não tomou veneno? Então, toma aí esse veneno. Mas às vezes vai falar, não, eu quero maconha. Estúpido, sem noção. Então, Shivaji, ele enganou você, Vitrasura. Por que você ainda acredita em Shivaji? Eu sou discípulo de Shiva. Várias vezes ele já me deu essa mesma bênção para a palma da minha mão. E nada aconteceu. Na verdade era Vishnu que estava falando, né? Então automaticamente o Vitrasura ele ficou muito intoxicado. Ele estava pensando, talvez seja verdade, mas talvez não seja. Brahmachari disse, você não acredita em mim? Mas olha aqui, ó. Várias vezes Shivaji ele me deu essa mesma bênção e eu tô colocando a palma da minha mão na minha cabeça e nada está acontecendo. Entende? Então Vitrasura, ele começou a pensar, é verdade. E o Brahmachari disse, se você colocar a palma da sua mão na cabeça de uma pessoa para ela se tornar cinzas, então vai vir fogo, né? Mas você pode observar, né? Se na sua mão tá saindo com calor ou não da sua mão, né? Tipo de fogo. Mas não tem nenhum fogo saindo da sua mão. Aí ele foi colocando assim a palma da mão na cabeça. Ele disse, vai mais perto da cabeça, mais perto. E aí ele acabou colocando a palma da mão dele na própria cabeça e aí ele se tornou cinza. Então esse kata, né, na verdade o Parikshit Maharaj ele fez essa pergunta para Sukadeva Goswami. Aqueles que são devotos do Senhor Shiva são muito ricos. E quem é devoto do Senhor Vishnu são muito pobres. Porque tem essa pergunta, né?
Os Vishnu Bhaktas são muito pobres. E quem é devoto do Senhor Shiva é muito rico. Mas o Senhor Shiva, ele não tem nenhum centavo. Não tem roupas boas, nada. Nunca vai pro barbeiro, nunca corta o cabelo. Ele vai ou não? Shivaji diz, eu não tenho nem tempo nem dinheiro para ir no barbeiro. Mas os devotos do Senhor Shiva, eles são muito ricos. E os devotos do Senhor Vishnu são muito pobres. Por quê? E o Senhor Vishnu, ele é Narayana. Lakshmipati Narayana. Os devotos do Senhor Lakshmipati, eles são muito ricos. Os devotos do Senhor Shiva e de Vishnu são muito pobres. Por quê? Shivaji disse, Shukadeva Goswami disse, na verdade, Shivaji, ele está enganando eles, porque esse dinheiro e riqueza vier, você não vai conseguir fazer bhajan sadhana. É muito raro conseguir fazer bhajan sadhana. Quando a pessoa tem muito dinheiro, ela não vai nem conseguir cantar o santo nome. Você pode perguntar para pessoas ricas, né? Pessoas ricas tem mais dinheiro. Esse tipo de pessoas ricas. Vocês estão aqui. Quanto dinheiro vocês têm? Tem algum milionário, algum bilionário por aqui? Entende? Ou seja, a riqueza é a causa da perturbação e infelicidade. Na verdade, o Senhor Shiva está enganando eles. Você pensa, muito bom. Mas na verdade isso dá muita dor de cabeça. Porque a riqueza é a fonte de toda infelicidade. A riqueza, dinheiro, dá muito problema. O Brahmachari fala, essa vai ser uma boa esposa. Mas quando se casa, oh meu Deus. A Radhadasi me disse, na próxima vida, Gurudeva, por favor, não me deixe eu me casar. Ela veio foi para Alto Paraíso, mas já na metade do caminho voltou para casa. Então, Sadhusanga, né? Não é verdade? Mas Brahmachari e Brahmacharini, eles pensam, é muito bom. Mas por fora é muito belo. Mas quando é muito difícil realizar bhajan sadhana na vida espiritual. E como você vai concentrar sua mente em vida espiritual, bhajan sadhana? Que isso, na verdade, é também o seu karma, mas o karma da sua mãe, do seu pai, de toda a sua família, você também sofre. Então tente entender. Não, Maharaj, por favor, me dê essa bênção, eu quero me casar. Como assim se casar? Né? Shivaji dessa forma, né? As pessoas pensam em dinheiro e riqueza é muito bom, mas na verdade isso só vai fazer com que as pessoas continuem vagando por esse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Mas as pessoas não entendem. Elas pensam, não, me dê uma ótima esposa. Então, tá bom, arrume uma esposa. Tem várias moças aqui. Mas primeiro é Chandramukhi, depois Suramukhi, depois Jalamukhi. É muito difícil, né? Tente entender. Porque se a gente fala
honestamente, as pessoas não vão querer ouvir. Brahmachari e Brahmacharini ficam pensando, não, Gurudeva, me dá bênção. Que bênção você quer? Eu quero me casar. Aí quando se casa, aí você vai entender o que eu tô falando. Aí vai vir Gita Samsara. Não surge o Gita Samsara? O Brahmachari, ele foi ler o Bhagavad Gita. E aí aconteceu o quê? Gita Samsara. Quando você é um Brahmachari, é muito bom. Porque a mente está livre, você está viajando o mundo, né? Vendo Harikata. Mas quando você olha para a Maya, aí Maya ela te espanca. Ela não te espanca? Então como fazer bhajan sadhana dessa forma? É verdade. E a maior parte dos devotos do Senhor Shiva, eles são demônios. Mas eu não estou falando que todos os devotos do Senhor Shiva são demônios. Mas a maioria é. A maior parte dos devotos do Senhor Shiva são asuras. São demônios. Porque as gunas do Senhor Shiva estão lá, né? E a guna que ele tem é Tamaguna. Brahmaji, Rajaguna e Bhagavan Vishnu, ele é além de todas as gunas. Senhor Shri Hari, ele está além de todas as gunas. Mas tem esse tattva, né? Shiva tattva, Brahma tattva, Vishnu tattva. O kata de Shiva é muito ótimo. O que Shivaji faz? Ele canta santos nomes, as bhajan sadhana. Ele não tem casa. Às vezes eu conto esse kata. Certa vez Devi Parvati pediu para o Senhor Shiva, você se casou comigo, mas você não me deu casa, não deu nada. Shivaji fica onde? Mora onde? No topo da montanha Kailash, que é repleto de gelo. Não tem nem água quente, não tem nada. Se não tem nem água quente, não tem nem casa. Então Devi Parvati disse, você se casou comigo? Então pelo menos você tem que construir uma casa. Griha. Né? Porque a vida de casado significa o quê? Você precisa ter uma casa, né? Entende? Brahmachari consegue dormir em qualquer lugar. Pode dormir em qualquer lugar. Mas se você for grihasta, você precisa de uma casa. Pelo menos precisa de um local privado, né? Pra trocar de roupa. Então, da mesma forma, Devi Parvati disse, você deve construir uma casa. Mas Shivaji disse, eu não tenho tempo. Estou sempre cantando santos nomes, me lembrando do Senhor Krishna. Mas Devi Parvati disse, não, você deve construir uma casa para mim. Então Shivaji, ele trouxe alguns blocos de gelo, uns 4 blocos de gelo. Ele disse, aqui é uma ótima casa. Mas quando o sol nasceu, o gelo derreteu todo. Então, certa vez, um discípulo do Senhor Shiva, chamado Dana Kuvera, ele é muito rico, um discípulo muito rico. Devi Parvati se encontrou com ele e disse, seu Guru Shivaji não construiu nem uma casa para mim. Então Dana Kuvera disse, ok, Devi Parvati, eu vou construir um grande palácio para você. Então Dana Kuvera construiu um palácio, entende? Mas precisa de uma inauguração, né? Griha Pravesh. Precisa fazer sacrifício de fogo, várias coisas, né?
Então Shivaji disse: quem é o melhor Brahmana? Ravana. Ravana, na verdade, ele é um Brahmana. Ele é o filho de Ravana é o filho de um Brahmana. Ele estava recitando, né? Estava estudos, né, de forma muito bela. Porque como saber se a pessoa é um Brahmana? Aquele que consegue pronunciar de forma perfeita, né? Uma pronúncia perfeita os shlokas em sânscrito. Mas aqueles que são shudras não conseguem pronunciar, cantar de forma correta, fazer os tais estudos. A pronúncia. Na verdade, Ravana é um Brahman. Ravana Stuti. Entende? Qual é o Stuti de Ravana? Shiva Stuti. Quando ele está fazendo estava Stutis para Shivaji, o próprio Shivaji aparece e começa a dançar. O próprio Shivaji. Você pode pesquisar na internet. Na verdade, Ravana é um Brahmana, mas ele se associou com os Asuras. Então ele se tornou um Asura. Antes ele seguia todas as regras, todas as regulações. E ele também repreendeu Sasrarjuna, que tinha sequestrado várias mulheres. Então Ravana tinha repreendido ele. Ele era muito poderoso. Prendeu ele e colocou numa prisão, né, com os braços e pernas prendidos assim, e disse para Parashurama. Então Parashurama, ele foi salvar Ravana. Então antes Ravana, ele era um Brahmana muito piedoso, que cantava, né, de forma apropriada, com a pronúncia perfeita de todos os mantras. Então Shivaji disse: meu discípulo Ravana, ele é um Brahmana correto. Então chamou Ravana, né, para fazer a cerimônia de fogo. Ele realizou por um mês inteiro a cerimônia de fogo. Se fosse um ano inteiro a cerimônia de fogo, então vocês iam ficar cansados, né? Mas ele fez continuamente por um mês o Jagya, cerimônia de fogo. Continuamente. E quando chegou, né, o Purnahata e o final da cerimônia de fogo, tem que dar a doação, porque senão não vai ter o fruto, a cerimônia de fogo. Porque se você dá a doação, você vai receber os benefícios da cerimônia de fogo. Então, da mesma forma, Shivaji disse: está chegando a hora de dar a doação, né, para os Brahmanas. Doação para os Brahmanas, Purnahata. Então Shivaji perguntou para Devi Parvati: você tem algum dinheiro para dar para Ravana? Então ela disse: não, não tenho dinheiro. Shivaji disse: eu também não tenho dinheiro. Mas em doação não vai ter fruto. Então Shivaji disse: eu vou te dar esse palácio, Ravana. Eu vou te dar esse palácio de doação. Então Devi Parvati disse: o que é isso? Entende ou não? Dei de doação esse palácio. Então Shivaji, todos os Shiva Mandirs não tem janela, não tem, né?
É tudo aberto, como se fosse um ar-condicionado. Mas os templos de Vishnu são muito opulentos. Por quê? Porque o Senhor Shiva pensa, se eu aceitar a opulência que as pessoas dão pra mim, ninguém vai dar pra mim Istadeva. É por causa do avião. Shivji, he accepts which flower? That's Dhatura. And that flowers you cannot offer to? Datura, o Senhor Shivaji ele aceita essas flores. Why Lord Shivaji not taking the best flowers? Por que Shivaji ele não aceita flores, as melhores flores? Porque ele pensa, se todos me derem essas flores boas, eles não vão dar para o Senhor Vishnu. Ele não aceita roupas boas. Ele usa pele de tigre. Entende? Até mesmo o Shiva Purana explica. Ninguém bebe a Charanamrita de Shiva. Então você lê o Shiva Purana, está explicado isso. Você já viu? Você pode beber a Charanamrita do Senhor Vishnu, a água que lavou o pé do Senhor Vishnu, mas a Charanamrita de Shiva não. Lá também está dito que você não pode aceitar os remanentes do Senhor Shiva, né? Shiva Utista, você não deve honrar. Porque Devi Parvati deu essa maldição. Está explicado no Shiva Purana. Ninguém sabe, mas está dito dessa forma. Devi Parvati, né, tem que escatar. Quando Narada Rishi, ele veio de Vaikunta, ele disse, Lakshmi Devi, me dê uns remanentes. Então o Shivaji disse, por que você está tão entusiasmado? Lakshmi Devi, ela me deu remanentes de Vishnu. Então o Shivaji disse, eu não tenho nada, talvez eu tenha um pouquinho debaixo da minha unha. Então ele deu esse pouquinho de remanente de Vishnu para Shivaji. E Shivaji, ele tomou esses remanentes e começou a dançar. Parvati Devi, ela disse, o que aconteceu? Narada Rishi me deu os remanentes de Shiva. Então ela disse, eu sou sua esposa. O que significa esposa? Esposa significa que eu sou a sua metade. Ardhangini. Ardhangini. Então por que você não me deu? Então Narada Rishi, ele só me deu um pouquinho. Não dava nem para dividir. Então ela disse, eu estou te dando essa maldição, que ninguém pode nunca mais tomar nenhuma remanente seu. Charanamrita, você deve só prestar reverência. No Shiva Purana está explicado isso. A Charanamrita de Shivaji, você não deve tomar. Apenas a Charanamrita de Vishnu. Entende? Por isso todos os dias a gente toma, né, Charanamrita de Vishnu, mas não de Shiva. A gente está adorando, não é o Kailash Vishnu, e sim o Sadashiv Vishnu, Sadashiv, né? Gopishra Mahadeva. A gente não adora Kailash Shiva, Rudra, Shiva. Ok, a gente respeita, a gente, né? Respeita. A gente dá respeitos. Mas não deve ser tomado, né, os remanentes. A gente toma Charanamrita de qual Shiva? De Sadashiva. Ou Gopeshwar Mahadeva. Isso pode ser comparado a Buda, né? Jiva Buda e Bhagavan Buda. Adi Buda, né? Bhagavan Buda. Buda significa Jnana. Qual que é o Buda Mantra?
Às vezes eu digo, né? Buddham saranam gaccha. Então isso é outra coisa, né? Porque não é a mesma coisa, mas as pessoas pensam que os dois são iguais. Eu tô falando de forma honesta pra vocês. As pessoas se esquecem quem é Prabhupada, ficam falando Prabhupada, mas nem sabem quem é Prabhupada. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Jagat Guru Prabhupada. Todo mundo pode falar que é discípulo de Prabhupada, né? Que o Guru é Prabhupada, porque Prabhu significa Senhor e Pad significa fé. Mas a maior parte dos devotos da ISKCON se esqueceram disso, né? Ficam só falando Prabhupada, mas quem é Prabhupada? Quem que é o Prabhupada original? Jagat Guru Prabhupada, Jagat Guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Não, tô falando de forma honesta, mas você deve respeitá-lo, né? Isso é verdade, ele é Prabhupada, sim, é verdade, né? Mas todo discípulo pode falar que o seu guru é Prabhupada, por que não, né? Mas quando você analisa de forma profunda, entende? Na verdade é Jagat Guru, o Guru universal, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Aí, a devota falando que nos vídeos, Swami Prabhupada, ele também repetia junto, né? Prabhupada, quando os devotos cantavam. Então, Prabhupada, ele diz, quando vocês cantam Prabhupada, meu coração fica em júbilo, porque eu me lembro do meu mestre Prabhupada. Vocês falam Prabhupada, tudo bem. Mas de acordo com o Siddhanta, isso é perfeito. Todo discípulo pode falar que o seu guru é Prabhupada. Por que não? Isso não é Apasiddhanta. Essa filosofia é perfeita. Mas o Prabhupada original é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Bhaktisiddhanta Prabhupada deu essa ordem de que Sujinari Putarana esse Astakant, ele deve ser cantado em todos os templos, né? Quem que é Prabhupada? Prabhu Pad, Vishnupad. A maior parte das vezes Mahaprabhu ele chamava Nityananda Prabhu chamando de Shripad. Shunu Shripad. Na verdade, Shripad, Shri significa Lakshmi. Ou Srimati Radhika. Tem vários significados. Porque Nityananda Prabhu, como ele está sempre absorto em Chaitanya Mahaprabhu, em Krishna, e Nityananda Prabhu ele também está sempre absorto em Srimati Radhika no Murjananga Manjari. Então, de acordo com o humor do devoto, eles vão entender. Não é culpa dos devotos, porque na verdade a palavra é a mesma, né? Não é culpa deles, mas tem vários diferentes, né? Humores diferentes, significados diferentes para cada um. Então não é culpa deles, né? Dos devotos, porque os devotos estão lá cantando Prabhupada, tá bom, é bom também. A gente deve respeitá-los. E outra coisa, a gente tem que falar como que eles têm nishta pelo guru deles, né? Isso é outra coisa também. Deve ser dita. Entende? Como que eles têm nishta, fé no guru deles, né? Também é necessário ter essa nishta. Se você não tem guru nishta, então a sua bhakti é inútil.
Guru Bhakti e Guru Nishta é a base da nossa vida espiritual. A gente sempre tem que ver os pontos bons da ISKCON, né? As coisas boas da ISKCON, como eles têm Nishta com o Srila Swami Maharaj. Né? Eles estão sempre lá falando Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Não é bom isso? Então se você não tem Guru Nishta, então o que você tem? Sempre você deve ver as coisas boas da ISKCON, sempre ver as coisas boas dos outros. Mas o Prabhupada original é Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Da mesma forma, o Shiva, sobre Shiva Tattva, Shiva original é Sada Shiva, ou seja, Vishnu Tattva. A gente adora qual Shiva? Sada Shiva, Vishnu Tattva. A gente se absorve, né, em Sada Shiva. Algumas pessoas, né, vários Gaudiya Matas não fazem, mas alguns fazem o Shivaratri. Né, porque a gente já faz o Advaita Saptami, né, que é o observa o dia de Advaita Acharya. Até mesmo na Keshava de Gaudiya Mata, na época de Gurudeva, Paranguru Maharaj também ele não observava. Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Ele não fazia o Shivaratri porque já fez o Advaita Saptami. Tinha trocado aqui, foi para outra FM. Então você não pode criticar ninguém. É por isso que eu tô falando. A ISKCON fica falando Prabhupada, 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 mas você não pode criticar eles. Em algumas aulas de Gurudeva, ele falava seu Prabhupada. Né? Quando ele falava Harikatha em inglês, ele falava seu Prabhupada. Né? Porque tem o nosso Prabhupada e tem o seu Prabhupada, né? Qual que é o seu Prabhupada? Prabhupada é um só, ok? Esse nome é reservado, designado apenas para ele. Me diga, porque uma vez Gurudeva disse em uma aula dele, a ISKCON tem várias acharyas, né? Eles dão Prabhupada, nome Prabhupada para alguma acharya deles, eles falam Shripad, né? Tem vários acharyas deles, tem esse título, né? Shripad. Qual é o nome do seu guru? Vishnupad. Shripad, e aí fala o nome do guru deles, né? Shripad, aí fala o nome do guru deles. Por que nenhum guru deles eles chamam de Prabhupada? Eles falam, não, na nossa comunidade da ISKCON só tem um Prabhupada. Então, bom, né? Essa é a Nishta deles, que é bom também. Sempre vejo as coisas boas, né, dos outros. Mas quando você, de forma neutra, analisa, você vê quem é Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. Todos os discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada decidiram que esse nome, esse título é designado apenas para Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Se for para Mayapur, né, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, ele não conseguia nem falar o nome de Prabhupada. E todos os Gaudiya falam, esse nome está reservado para ele, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Esse nome Prabhupada está reservado apenas para Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Mas
Only remember your father. Né? Você só se lembra do seu pai, não se esqueça do seu avô. You understand? Entende o que significa? If you are the disciple of Se você é discípulo de Srila Maharaj, my Gurudev Prabhupada, okay. But you should not você forget pode your falar, meu Gurudeva é Prabhupada. Bhakti-siddhanta Saraswati. Mas ele não é Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele é seu avô, né? Pranamami Sada Prabhu Adana. They are singing or not? Sujonara Eles não cantam. Padu Jugam Juga Dharma Dharma. É que não sei o que tá acontecendo, mas o rádio tá sozinho trocando de FM. Tava na 70. Every Gaudiya Mati, every person also singing this. Né? Na Gaudiya Mata, todas as pessoas cantam essa canção. Pranamami Sada Prabhupada. So it is Prabhupada in the same way. Da mesma forma, Sadashiva. I am saying this. É porque eu estou falando isso, porque esse é o tato, né, de Sadashiva, que é Vishnu Tato, Sadashiva Tato. Quando você toma Charanamrita de Shiva, que Charanamrita que eu estou dando para vocês não é Kailash Shiva, e sim Sadashiva. E a gente também jejua nesse dia. Hoje a gente jejua? Não, amanhã a gente jejua. Para Sadashiva, que é Vishnu Tato. Entendi? If is Guru Tattva, we cannot do fast. But he is called Vishnu Tattva. Se é Guru Tato, a gente não jejua completamente. Mas, já que é Vishnu Tato, a gente jejua tipo, o dia todo, completamente. But in calendar, you know, it is many persons, they will be confused. Às vezes as pessoas ficam confusas, né, Already we com o did calendário. this Porque a gente já fez, né, como eu disse anteriormente, a gente já fez, né, observou o dia de Advaita Acharya, Advaita Saptami. Então a gente vai fazer de novo, né. So for this regard, they are not, okay, you can do. This is simple. After sunrise. Né, de forma simples você pode fazer, né. If you read these things, then people are also confused. E às vezes as pessoas ficam confusas, né? Por isso que é dito, você pode fazer de forma simples, ou não precisa fazer, porque elas ficam muito confusas. Porque na época de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Srila Bhakti-Pragyan Keshav Goswami Maharaj, por exemplo, eles não faziam Shivaratri. Algumas Gaudiya Matas falam, né, para fazer esse dia, observar esse dia, e outras não. Mas é bom, né? A gente fez, já observou o dia de Advaita Acharya. Se você fizer alguma coisa extra, né, a mais, não tem problema. É bom também. A gente não observou, fez esse jejum para Advaita Acharya. Mandatory. Means that is not obligated. You can choose. You can choose. Você pode escolher se você vai observar esse dia de Shiva ou não. Se você segue na Maharaj, você vai fazer. Mas se você não segue, também não tem problema. Hoje em dia, a maior parte das Gaudiya Matas, elas fazem, né? Porque as pessoas são muito traídas por Srila Narayana Goswami Maharaj. Gurudeva até manifestou esse livro, né? Shiva Tattva. E aí todo mundo ficou pensando, nossa, eu preciso realmente observar esse dia. Mas antes eles não observavam. Antes eles não faziam, mas agora todo mundo faz. Todo mundo observa esse dia de Shivaratri. Eu sei como é, eu sei qual é a história, e alguns fazem, outros não, mas não é ofensa. Entende? Porque é um dia, né, por ano, também não tem problema fazer, né? Esse é o ponto. É bom também. Shivaji é muito misericordioso, ele vai dar bênçãos. Não é? Bom. Especialmente Sanatana Goswami Pada, que tem muito amor e carinho, muito amor e afeição por Shivaji. We have to go. Yeah. I think today is that is called. I forgot. Eu esqueci, eu achava que era hoje, né? E vocês estão aqui conversando comigo, eu tô conversando com vocês também, né?
No, I am your puppet. Eu sou só uma marionete de vocês. Huh? Falou certo. Puppet. Good enough.